Como a Revolução de 1917 contribuiu para o desarmamento da população russa. Portar armas na Rússia não é tarefa fácil. Para possuir uma espingarda de caça ou arma pneumática, por exemplo, é preciso passar por uma checagem minuciosa de antecedentes. Mas as coisas eram diferentes nos tempos dos czares, quando todo mundo tinha uma arma no país. O aclamado poeta Alexandre Pushkin adorava um passatempo bem esquisito. Depois de acordar, ele continuava deitado na cama e de lá atirava com sua pistola contra a parede. Na Rússia Imperial, as pessoas amavam as armas. Oficiais, comerciantes, estudantes, damas respeitáveis e moças jovens tinham uma arma de mão favorita, por vezes até mais de uma. Mas no final da Revolução de 1917, as autoridades restringiram o direito de porte de armas de fogo. Antes da Revolução, os jornais traziam publicidade de modelos de armas de mão que eram tão populares quanto baratas. Uma Mauser custava cerca de 45 rublos, mas havia uma porção de armas mais baratas no mercado. Para se ter ideia, um bedel recebia um salário mensal em média de 40 rublos em Moscou. As restrições existentes não regulamentavam o porte das armas, mas o modo como eram utilizadas. Atirar em ambientes fechados era proibido no século XVII, em Moscou, onde quase todos os edifícios eram feitos de madeira, e uma faísca de tiro podia facilmente iniciar um incêndio. Naturalmente, a julgar pelo exemplo de Pushkin, todo mundo parecia ignorar a tal regra, até muito tempo depois. Em 1845 era proibido atirar em locais abertos cheios de gente, a não ser que fosse claramente necessário. Apesar de os russos terem perdido seu direito de atirar dentro de casa ou em aglomerações, ninguém ameaçava retirar suas armas, mas tudo mudou com a Revolução. A Revolução Bolchevique colocou um ponto final à livre circulação de armas entre cidadãos comuns. Os líderes comunistas sabiam bem do que as massas eram capazes, especialmente se armadas até os dentes, e fez uma mobilização para monopolizar o porte de armas. Em 1918, os bolcheviques iniciaram um confisco de ampla escala de armas de fogo dos civis, proibindo seu porte e ameaçando com 10 anos de prisão o ocultamento de armas. A única exceção foi feita a caçadores, que tinham permissão de porte de espingardas. As licenças para armas, porém, eram reguladas cuidadosamente e emitidas apenas pela Polícia Especial. Foi uma questão de tempo até que a Rússia se tornasse um país quase livre de armas.
Algumas pessoas acreditavam que os russos reaveriam o direito de porte de arma após o colapso da União Soviética, mas, apesar de armas de fogo terem estado disponíveis no mercado negro durante os anos de 1990, o novo governo não se arriscou a liberá-las. Há uma razão por que os governos são tão empenhados em desarmar seus cidadãos. Eles querem manter seu monopólio da violência a todo custo. A ideia de haver cidadãos armados é apavorante para a maioria dos políticos. Afinal, para que serve um monopólio se ele não pode ser exercido? Cidadãos armados impõem um limite natural à tirania do Estado. Em 1938, 5 anos após assumir o poder, os nazistas introduziram o controle de armas de fogo. Sua posse era restrita a membros do Partido Nazista e outras pessoas confiáveis. A lei nazista de 1938 proibia os judeus de negócios envolvendo armas de fogo. Em 10 de novembro de 1938, um dia depois que os esquadrões do terror do Partido Nazista atacaram milhares de judeus, sinagogas e empresas judaicas em toda a Alemanha, novos regulamentos da lei de armas proibiam especificamente os judeus de possuir armas, mesmo cacetetes ou facas. Quando as tropas de Mao Tse-tung invadiam um vilarejo, elas capturavam os ricos e exigiam armas como resgate. Assim que as armas eram entregues, as vítimas eram libertadas. Porém, tão logo o governo se apossou de todas as armas de uma comunidade, os aprisionamentos e as execuções em massas começavam. Antes do genocídio armênio de 1915, o governo turco, em 1895, expediu um decreto ordenando que todos os armênios fossem desarmados. Os armênios que serviam no exército foram retirados das fileiras combatentes, reagrupados em batalhões especiais de trabalhos e colocados para construir fortificações e estradas. O desarmamento da população civil ficou a cargo das autoridades locais. O governo enviou soldados para invadir as casas de absolutamente todos os armênios, agredindo as famílias e exigindo que todas as armas fossem entregues. Outro péssimo exemplo a ser seguido é o da Venezuela. Na época do ditador Hugo Chávez, a população decidiu entregar as suas armas ao Estado. Hoje a população não tem recursos bélicos à sua disposição para rechaçar a tirania socialista que a escraviza. Atualmente, os cidadãos venezuelanos se defendem com paus e pedras do Estado totalitário. Tentar restringir arbitrariamente o acesso dos cidadãos às armas de fogo por meio de decretos estatais não produz resultados benéficos, como a história mostra muito bem. Os cidadãos acabam ficando vulneráveis e sem possibilidades de defesa contra criminosos e contra possíveis ambições totalitárias de autoridades políticas. As autoridades estabelecidas não podem usurpar os direitos naturais dos cidadãos à autodefesa. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Rafael Rodrigo Pacheco da Silva. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante.
saber mais sobre a Rússia Imperial, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.